acreditastes, Tomé, porque me viste. Felizes os que creram sem ter visto. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então, os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhes depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem ter visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs,
que todos vocês que nos acompanham de vossas casas celebram em comunhão espiritual conosco, por meio das redes sociais e pelas rádios Cultural FM e Rede RWR. Nós estamos vivenciando o tempo pascal, o tempo da alegria do Cristo ressuscitado na sua igreja. Segundo domingo da Páscoa, nós continuamos proclamando a mensagem pascal há mais de 2000 anos de história. Verdadeiramente, Cristo ressuscitou e está presente em nosso meio. O segundo domingo da Páscoa foi instituído também pelo Papa João Paulo II como o domingo da misericórdia. A misericórdia é um dos atributos essenciais de Deus. É da essência de Deus. Ele é misericordioso. Ele é bondoso. Foi isso que nós cantamos nos Salmos de hoje. Dá graças ao Senhor porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. A sua misericórdia não tem fim. A sua misericórdia não tem limites. Ele é misericordioso para com a humanidade. E em toda a liturgia de hoje, nos mostra este aspecto da misericórdia de Deus. No Evangelho, isso fica explícito quando Jesus ressuscitado sopra sobre os seus discípulos o Espírito Santo, dizendo: recebei o Espírito Santo, a quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. E assim Deus manifesta a sua misericórdia por meio do sacramento da reconciliação dado à igreja, o dom de perdoar pecados. O Cristo ressuscitado, Ele deu este ministério à igreja ao soprar o Espírito Santo sobre os discípulos. O dom da reconciliação, o sacramento da penitência, é essa expressão da misericórdia de Deus na nossa vida, essa fonte, o oásis, a fonte inesgotável da misericórdia de Deus. Durante esse tempo pascal, nós lemos com a igreja os relatos pascais, os relatos da ressurreição, as narrativas da ressurreição e a experiência que os discípulos fizeram do Cristo ressuscitado. Como eles fizeram esta experiência, como eles sentiram a presença do Cristo ressuscitado. O Evangelho de hoje nos relata uma das belas narrativas da presença, da aparição e da experiência do Cristo ressuscitado. Segundo o Evangelho, ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, era tarde, estava entardecendo, os discípulos estavam reunidos, mas estavam temerosos, com medo. Por isso estavam de portas fechadas, com medo dos judeus. Jesus ressuscitado se coloca no meio deles. Se coloca no meio deles. E disse: a paz esteja convosco. A paz do Cristo ressuscitado é um dos dons por excelência do Cristo ressuscitado. E é a paz do Cristo
que afugenta o medo do coração dos discípulos e do coração de todo ser humano, diante dos seus medos, da sua falta de esperança, é a paz do Cristo ressuscitado. A paz do Cristo ressuscitado é a consciência profunda desta certeza dele. Ele está conosco. Ele venceu as trevas da morte, do pecado, e Ele está conosco. A paz do Cristo ressuscitado no coração afugenta os nossos medos. A paz do Cristo ressuscitado em nosso coração faz-nos sentir a sua presença em nós e saber que esta presença nos acompanha, de que Ele nos ama, de que Ele está conosco. E por isso não devemos ter medo. Não devemos ter medo. Não devemos deixar que o medo nos paralise, tire o nosso vigor, a nossa esperança, a nossa alegria, a nossa força. A paz do Cristo ressuscitado nos liberta dos nossos medos, assim como libertou o discípulo dos seus medos. É a presença dele. E ele se faz presente. Presente no primeiro dia da semana. Esse texto é bastante catequético para dizer que é no domingo, quando a comunidade cristã se reúne para celebrar a Eucaristia, para a escuta da palavra de Deus, para a oração. É aí que o Cristo ressuscitado se faz presente no meio da comunidade, no meio dos discípulos. Ele está no meio de nós. Esta é a certeza que move o nosso coração, a nossa fé, a nossa vida. É a presença do Cristo ressuscitado. E o Cristo ressuscitado sopra sobre os discípulos e sobre a igreja o Espírito Santo também. Aqui, nesse dia, já acontece, segundo o evangelista João, o Pentecostes na vida dos discípulos. O Pentecostes na igreja, o dom do Cristo ressuscitado. A nossa liturgia segue a teologia lucana, que fala que 50 dias depois da Páscoa é que o Cristo ressuscitado envia o Espírito Santo sobre a igreja. Mas o dom do Espírito é um dom permanente do Cristo ressuscitado. É para dizer que no dia da Páscoa ele já enviou, soprou sobre os discípulos o Espírito Santo, exatamente para dizer isso. O Espírito Santo de Deus é o dom permanente do Cristo ressuscitado. É Ele que envia a nossa vida e ao nosso coração. Naquele primeiro dia da semana, a comunidade reunida fez a experiência de Jesus ressuscitado. Se encontrou com Cristo ressuscitado. Tomé era um dos 12, não estava com os discípulos. Não estava com eles em oração. Por isso, ele não tinha feito a experiência ainda do Cristo ressuscitado. E os discípulos anunciaram a Tomé: nós vimos o Senhor. Proclamaram: nós vimos, nós nos encontramos com o Senhor quando estávamos reunidos no primeiro dia da semana. Tomé disse: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo na marca dos pregos, eu não acreditarei. Tomé é uma figura que nós conhecemos, marcada por este primeiro momento, pela experiência da incredulidade. Ele é símbolo. Tomé é símbolo da dificuldade dos discípulos em crer, naquele primeiro momento, em Cristo ressuscitado. Tomé é símbolo também das nossas incredulidades,
Muitas vezes somos marcados por incredulidades, por falta de fé. Ele é símbolo dessa dificuldade humana, do coração humano, para crer na presença do Cristo ressuscitado. E ele diz: se eu não vi, se eu não pegar, se eu não tocar na marca dos pregos, eu não acreditarei. O Cristo ressuscitado nos proporciona uma outra experiência. A experiência e a presença do Cristo ressuscitado não é mais uma presença meramente física, limitada, como era Jesus de Nazaré. Agora ele está presente de maneira gloriosa, que transcende o espaço e o tempo. Ele está permanentemente presente na sua igreja. 8 dias depois, por isso que nós falamos da pedagogia e da catequese desse texto, do Evangelho de João, dizendo que 8 dias depois, no primeiro dia da semana novamente, eles estavam reunidos. Jesus entra, deseja-lhes a paz e disse a Tomé, como que realizando o desejo do coração de Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende tua mão, toca no meu lado e não sejas incrédulo. É para dizer que o crucificado é o ressuscitado. Que o ressuscitado, ele traz as marcas do crucificado. É o mesmo Jesus, que foi crucificado por amor, que venceu a morte e traz no seu corpo glorioso as marcas do seu amor na cruz. E Tomé, que é símbolo da dificuldade da comunidade acreditar, também é símbolo, ele se transforma num grande símbolo da fé pascal da igreja. Ele, depois dessa experiência, faz a grande profissão, uma das mais maravilhosas profissão de fé da Sagrada Escritura, e esta é a fé da igreja. Ele exclamou: meu Senhor e meu Deus. Meu Senhor é reconhecer que Cristo é glorioso. Não é apenas meu Senhor e meu Deus, não é apenas uma expressão de reverência, de respeito. Não é somente isso. É um reconhecimento profundo do coração de Tomé, de que ele estava diante do Senhor glorioso, do Cristo, o vencedor da morte. Ele estava diante do Filho de Deus, meu Senhor, meu Kyrios em grego, Kyrios, meu Senhor, Senhor glorioso, meu Senhor e meu Deus. E esta é a profissão de fé da igreja, que reconhece em Jesus de Nazaré, que passou pela cruz, que foi crucificado e morto, reconhece nele como Senhor da vida, como Senhor glorioso, como Deus, o vencedor da morte. E Jesus, depois disso, uma bem-aventurança para todos nós, que nos alegra o coração, dizendo para Tomé: Tomé, acreditaste porque me vistes? Bem-aventurados os que creram sem ter visto. Nós cremos com a fé da igreja, nós cremos com a fé dos apóstolos. Nós também não vimos com os olhos físicos o Senhor ressuscitado, mas os apóstolos e aqueles que viram, que se encontraram com o Senhor ressuscitado, testemunharam, anunciaram, e nós cremos com a fé dos apóstolos e fazemos
Da mesma forma que os discípulos fizeram a experiência do Cristo ressuscitado, quando nos reunimos. O domingo é o grande dia da Páscoa dos cristãos. É o dia da experiência do Senhor ressuscitado. E na liturgia, na Eucaristia, na palavra de Deus, na oração, é o lugar em que nós fazemos a experiência espiritual do Cristo ressuscitado. Que nós alimentamos em nosso coração essa experiência e esta consciência profunda de que Ele está no meio de nós. Ele está presente no meio de nós e Ele traz-nos a sua paz. Ele traz-nos o seu Espírito. Peçamos, irmãos e irmãs, ao Senhor que Ele nos ajude cada vez mais a crescer na fé, na experiência da sua presença ressuscitada em nosso coração. E que a presença do Cristo ressuscitado afugente do nosso coração todos os medos, todo o desânimo, toda a falta de alegria, toda a esperança e nos encha de júbilo, de força, de alegria e de esperança que emana da sua própria vida, da sua própria ressurreição. Assim seja. Amém.